A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, da nossa igreja sede, sob a presidência da nossa querida pastora Loide Ramos. Meu irmão, que alegria estarmos reunidos mais uma vez para estudar um pouco acerca da palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Hoje, estudando Hebreus, em seu capítulo 12. Então, sem mais delongas, iniciaremos então agora o estudo do capítulo 12. O capítulo 12, meu irmão, ele é um capítulo em que nós vamos ter algumas divisões. Ele é um capítulo bastante extenso. E na primeira parte do capítulo 12, que vai do versículo 1 ao 3, nós vamos falar um pouco sobre imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio a todas as provações. A segunda grande parte será as provações que revelam o amor de Deus para com cada um de nós, os seus filhos. Seguindo o capítulo, nós observamos que no versículo 14, nós temos uma exortação em relação à paz e à pureza. E no versículo 18, o contraste entre o Sião e o Sinai. Ao iniciarmos o versículo 1, nós vemos o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está posta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Nós podemos observar que a nuvem de testemunhas, ela fala em certo sentido que nós estamos numa corrida, assistida por uma grande multidão, que já terminou com honras ao mérito. O exemplo deles encoraja os leitores e os admoesta, se porventura tropeçarem. Essa grande multidão que já terminou essa corrida com honras ao mérito, só é possível entender o que o escritor aqui fala quando nós retornamos ao capítulo de número 11, quando é falado um pouco acerca dos heróis da fé e daqueles que, com o seu exemplo, conseguiram demonstrar como a sua fé pôde mover os céus e demonstrar coisas grandiosas ao povo. E nós observamos, seguindo, que o escritor ele fala sobre o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Entre os pesos que devem ser lançados fora estão o medo que faz a pessoa recuar diante do sofrimento, o desânimo, amargurando e contaminando, criando em nós uma dúvida, e a sensualidade que procura uma gratificação imediata. Nós observamos que o peso deve ser retirado, o pecado que tenazmente nos assedia. Eu me lembro de uma charge que certa vez eu vi, onde um rapaz carregava grandes bagagens. E naquele local existiam dois caminhos que esse rapaz poderia seguir. Um caminho em que cabiam exatamente
as bagagens que ele poderia levar, que o levariam diretamente ao inferno, e o outro caminho, onde não cabia bagagem alguma de pecado, de impureza, que era o caminho que levava ao céu. E é exatamente isso que o escritor aqui quer dizer, que eu e você devemos deixar de lado todo o peso e toda a bagagem que tem tentado ficar em nossas costas e correr rumo ao alvo que está proposto a cada um de nós. E ele demonstra exatamente que esse peso ele vem exatamente em decorrência do pecado que tenazmente assediará a cada um de nós. Meu irmão, todos os dias eu e você somos assediados pelo pecado com diversas propostas que tentam nos afastar de Cristo. Todavia, é necessário que nós observemos com atenção aquilo que nos é proposto. Olhemos para Cristo e deixemos de lado todo o assédio pecaminoso que vem dia a dia. E seguindo, nós observamos que o escritor ele fala sobre correr a carreira. Aqui há algo muito interessante. As competições atléticas dos gregos forneciam uma analogia frequente para a vida cristã no Novo Testamento. A semelhança do corredor, o cristão deve estar numa atividade constante que o leva para o final. Apesar da oposição, isso exige perseverança e esforço incansável, que somente podem ser adquiridos através de uma disciplina constante. Uma disciplina constante. Somente uma disciplina constante pode nos levar a correr em totalidade esta carreira que nos é proposta. E nós podemos observar também que no decorrer do capítulo, algumas coisas continuam a serem demonstradas a cada um de nós. Nós observamos que no versículo 2, o escritor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé, senão Cristo Jesus? A nuvem de testemunhas do Antigo Testamento nos inspira. Porém, o nosso encorajamento principal se encontra na pessoa e obra de Cristo, que nos precedeu como autor e consumador da fé, e é o exemplo supremo de fé na carreira. Como consumador, Jesus tem trazido ao alvo final a fé que tem os que se aproximam de Deus por seu intermédio. Assim, eu e você podemos oferecer a Ele menções honrosas de graça, aceitáveis em sua presença. E nós podemos observar que o escritor ele fala sobre uma troca que Cristo fez da alegria que lhe estava posta, suportando a cruz. De acordo com isto, nós podemos observar que Jesus escolheu o sofrimento em lugar da alegria que poderia ter caso tivesse recusado a morte e ficado no céu. Ou pelo menos, evitado a cruz que foi proposta aqui na terra. Não fazendo caso da ignomia, a crucificação foi uma forma de morte tão repleta de ignomia que era proibido infligi-la ao cidadão romano. Ainda mais, os judeus acreditavam que aquele que fosse pendurado no madeiro se faria maldito ou amaldiçoado por Deus. Só que nós observamos que em determinado momento ocorre algo muito interessante. Nós precisamos considerar, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, meu irmão, nós, à semelhança de Jesus,
precisamos buscar em Deus todo o vigor físico e espiritual para suportar esta carreira que a nós é proposta. E nós observamos que, seguindo no versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Meu irmão, o versículo 4, quando o escritor fala até o sangue, os leitores já conheciam a perseguição. Contudo, nada tão difícil quanto o que Jesus sofreu, nem quanto aquilo que está registrado na carreira dos heróis da fé. Não está na hora de nós pensarmos em desistir. Jesus e todos esses heróis, eles suportaram tudo, até o sangue. E nós podemos observar que o plano de Deus para conduzir muitos filhos para a glória necessitou que o autor da salvação deles fosse aperfeiçoado através do sofrimento. Embora o filho não merecesse nenhum sofrimento, Cristo ele não merecia nenhum sofrimento. Todavia, para dar exemplo a cada um de nós, ele foi aperfeiçoado até mesmo no sofrimento, para que nós pudéssemos observar que sim, é possível viver uma vida totalmente diferente, conforme a vida que Cristo viveu. E nós observamos que no decorrer deste capítulo, o Senhor ele começa a falar sobre não desprezar a correção que vem do Senhor. Nem desmaiar quando por ele somos reprovados, porque o Senhor corrige a quem ele ama e açoita todo aquele que, como filho, ele recebe. Meu irmão, eu e você somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. E é por isso que nós devemos aceitar a correção que vem de Deus, porque toda correção que vem de Deus é boa para cada um de nós. Se o Senhor ele tem nos corrigido em algo, é porque neste algo nós podemos ser aperfeiçoados, nós podemos ser moldados, nós podemos agir diferente, nós podemos fazer diferente. E é por isso que o escritor ele diz que Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu e você, dia após dia, somos confrontados a viver uma vida diferenciada para estarmos no centro da vontade de Deus. Então, meu irmão, não se entristeça quando houver uma correção do Senhor sobre a tua vida. O Senhor, ele corrige todo aquele que ele ama e tem por filho. Se eu e você não fôssemos corrigidos, nós não passaríamos de bastardos, mas nós temos a qualidade de filhos e por isso nós somos corrigidos pelo nosso Deus. E aqui o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso porque a partir do versículo 14, ele vai falar acerca exatamente disso. Paz e pureza. Versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Apesar de se sentirem tentados na perseguição, a retribuir o mal com o mal, os crentes têm de viver em paz com todos. Ou seja, assim como Jesus, que foi maltratado e chicoteado, Cristo ele tentou de todas as formas manter a paz com todos, demonstrando ser diferente de todos aqueles que o humilhavam e pisavam nele. Já a santificação, nós observamos que o escritor aos Hebreus faz neste versículo uma declaração de que o sacrifício de Jesus nos faz santos. E é por isso que todos os dias, confiando em Deus, nós devemos continuar vivendo uma vida em santidade e buscando viver essa vida em santidade. Porque, como ele diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Meu irmão, somente verá o Senhor aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem o coração limpo, aquele que foi de fato purificado.
A santificação é um processo que durará o resto de nossas vidas. Entenda, meu irmão, que quando nós corremos para os braços de Jesus, ali nós somos justificados de todas as nossas misérias. A segunda fase é exatamente a fase da santificação, que é uma fase que percorreremos durante toda a nossa vida, até que no final de todas as coisas nós chegaremos à fase da glorificação, que é a fase em que o corruptível se torna incorruptível. Da semente nasce um fruto, e assim nós viveremos para sempre com o Senhor. Mas, meu irmão, enquanto isso, é necessário entendermos que nós estamos em um processo de santificação, e é necessário que nós vivamos uma vida em santificação. Nós não podemos deixar que em nosso coração brote a raiz de amargura. Nós não podemos que todas as coisas do mundo nos contaminem, pois nós sabemos que há uma herança separada a cada um de nós. E aqui o escritor aos Hebreus ele faz exatamente esse paralelo, que nós não sejamos como Esaú, que preferiu vender o seu direito de primogenitura, se tornando profano ou impuro. Mas, meu irmão, que verdadeiramente nós possamos querer usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para cada um de nós. Mas lembrando que só podemos usufruir quando de fato vivermos uma vida em santificação, para que quando Ele nos chamar, nós estejamos prontos para uma vida diferente, uma vida eterna juntamente com Ele. E por fim nós observamos que o versículo 18 começa a fazer um contraste entre o Sinai e o Sião. E ele começa dizendo: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam, e que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Meu irmão, nós observamos que nestes versículos aqui se coloca em contraste a velha e a nova aliança. Uma comparação entre os dois montes, o Sinai e o Sião. O medo foi o tema dominante no Sinai, um monte intocável e por isso terreno imutável, sobre o qual a lei foi dada. Todavia, meu irmão, a alegria e a confiança caracterizam o Sião celestial que nos aguarda, o Sião que é eterno, porque lá está o Salvador, lá está aquele que nos redimiu, lá está aquele que está pronto a nos receber para vivermos juntamente com Ele eternamente. E nós podemos observar que em determinado momento o povo de Israel até ficou com medo e atemorizado. Ficaram trêmulos com tudo aquilo que ocorria. Só que aqui, meu irmão, o escritor aos Hebreus faz um paralelo entre Moisés e Cristo e nos mostra que Cristo é o mediador de uma nova aliança, uma aliança que foi feita com coisas superiores, uma aliança que foi feita com o seu próprio sangue, sendo realizada de uma vez por todas. Só que aqui é-nos feita uma advertência. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Meu irmão, aqui resta demonstrado que se para aquele povo, houve um castigo em decorrência da lei mosaica que estava sobre eles, quanto mais eu e você, a quem foi nos dada a graça de Deus. Aqui cai por terra aquele entendimento de que muitas pessoas dizem que a graça afrouxou a porta da salvação. Não, meu irmão,
Os requisitos foram postos e a graça, ela colocou muito mais requisitos para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E nós observamos por fim, no versículo 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A presença de Jesus no Sião celestial explica o seu ambiente de alegria e confiança. E nós observamos que, nos tempos em que nós vivemos, a voz de Deus deve ser ouvida com maior atenção do que na época do Sinai. Aqui estão os contrastes. Cristo enrolará os céus e a terra qual manto, porém ele permanecerá. Exatamente por isso foi dito que haverá essa remoção das coisas abaladas por um reino inabalável. Por fim, no versículo 28 nós observamos que é falado um pouco sobre servir a Deus de modo agradável. A gratidão é derivada do conhecimento de que os nossos nomes estão escritos no céu e da nossa experiência do dom inefável de Deus, que é a sua graça. É por isso, meu irmão, que eu e você devemos ter um coração grato, porque a graça de Deus nos alcançou e por essa graça nós fomos alcançados e temos sido alcançados dia a dia. E é muito interessante como termina o capítulo, dizendo que o nosso Deus é fogo consumidor. Esta solene citação, que se encontra lá em Deuteronômio 4:24, nos oferece uma conclusão apropriada à exortação, que enfatiza a santidade de Deus e o caráter definitivo de seu juízo em relação a todos aqueles que não querem de fato guardarem o seu mandamento. Meu irmão, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia, é muito bom estar com você neste dia tão especial. Nós nos encontramos novamente. Deus te abençoe. A paz do Senhor.